A queda de Nova York começou. Sim, o sonho americano foi esmagado na grande cidade. Nova York experimentou vários desastres nos últimos anos, desde pandemia até pobreza e beirando a falência. Em 2021, quase 400 mil pessoas saíram de Nova York, algo nunca antes visto. As pessoas optaram por emigrar de Nova York devido ao fato de a cidade ser uma das mais caras do mundo. Os impostos são muito altos, além da qualidade de vida ter diminuído consideravelmente. A cidade já foi um símbolo do capitalismo e o motor da economia americana. Lá, uma riqueza sem precedentes foi criada. No entanto, o fim do sonho americano chegou a Nova York. Neste vídeo, descobriremos por que o símbolo do capitalismo e o motor econômico dos Estados Unidos estão chegando ao fim. Também conhecida como a Grande Maçã, é a cidade mais rica do mundo e uma das cidades mais importantes da América. É o centro financeiro do mundo. Com mais de 10 milhões de habitantes, é o motor econômico dos Estados Unidos. Aqui, uma riqueza incomparável foi criada, com cerca de 200 milionários e as famílias mais poderosas do mundo. Pela primeira vez na história, Nova York enfrenta uma recessão. Sim, os anos trouxeram uma sequência de problemas catastróficos. Desde a pandemia, a digitalização e as graves dificuldades econômicas tornaram Nova York uma cidade racionalmente cara, afogada em crime e pobreza, um lugar terrível para aqueles que buscam o sonho americano. Com preços tão astronômicos, ter uma casa, um carro e propriedade familiar são privilégios apenas para os ricos. E todos esses problemas estão fazendo com que Nova York perca o título de centro financeiro do mundo e se torne uma cidade não tão importante como costumava ser. Para você ter uma ideia mais ampla disso, a população de Nova York diminuiu em quase 400 mil pessoas em 2021, e embora se possa pensar que isso se deve principalmente às perdas da pandemia, não é o motivo. Sim, pela primeira vez na história de Nova York, quase 1.000 residentes estão saindo da cidade todos os dias. A metrópole foi uma das cidades mais afetadas pela pandemia. Para situá-lo, em 2019, o tamanho da economia de Nova York foi de quase 1 trilhão e 600 milhões de dólares, o que representa as economias do México e do Peru juntas. No entanto, a economia de Nova York caiu 6% durante e após a pandemia. Esta é a pior recessão da história da cidade. Antes de continuarmos, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A crise econômica durante a pandemia foi praticamente um caos. O baixo nível de emprego no início foi muito evidente. 1/3 dos trabalhadores perdeu seus empregos. Essa cifra ainda é válida hoje, com cerca de 1 em cada 10 trabalhadores ainda desempregados, falências aumentando devido à agitação do mercado de trabalho, ondas de turistas e consumidores deixando Nova York devido às restrições, somado ao medo das pessoas de contrair o vírus. As empresas mais afetadas foram as de entretenimento, hospitalidade, transporte e outros serviços. Imagine milhões de pessoas sendo demitidas e presas na cidade mais cara do mundo, dia após dia. Exatamente, a Grande Maçã é atualmente, juntamente com Singapura, a cidade mais cara. Para dar alguns exemplos, o aluguel médio de um apartamento de um quarto fica em torno de 4 mil dólares por mês. E se você não tem dinheiro para viver no centro da cidade, estaria pagando cerca de 2.400 dólares nas áreas externas de Nova York pelo mesmo apartamento. E isso por mês. Sem mencionar o preço por metro quadrado, no centro de Nova York custaria quase 15 mil dólares. E nas áreas externas, cerca de 10 mil dólares. Se você decidir levar seu parceiro para um encontro, um jantar típico para 2 custaria 100 dólares em um restaurante tradicional, sem incluir bebidas e gorjeta, já que uma taça de vinho média em Nova York custa cerca de 12 dólares. Então imagine o quão terrível seria perder subitamente seu emprego. Os únicos que se beneficiaram dessa crise foram os milionários e os teletrabalhadores, que estavam no setor financeiro ou em outras profissões bem remuneradas. Mas essa mesma digitalização também é uma das razões do declínio de Nova York. Os trabalhos à distância mudaram amplamente o cenário da grande metrópole. Milhões de imigrantes de todo o mundo estão saindo de Nova York, precisamente porque viver na terra das oportunidades era essencial para trabalhar. Mas agora que a digitalização não exige presença física para o trabalho, Nova York está perdendo terreno. Imagine que Nova York foi o motor econômico de todos os Estados Unidos e a capital financeira do mundo. As pessoas costumam ganhar milhões de dólares por ano lá.
O salário médio da Grande Maçã, para você ter uma ideia, é quase 6 mil dólares. E lembre-se que isso é uma média. Então, normalmente, os profissionais podem ganhar 120 mil dólares ou mais por ano. Este é um dos aspectos que deu a Nova York o título da cidade mais cara do mundo. Outro ponto a ser considerado é que o aluguel médio de um apartamento por pessoa chega perto de 4 mil dólares. Mas agora que a digitalização mudou todo o cenário profissional, as pessoas têm a possibilidade de ganhar o mesmo salário, ou até mais, trabalhando em casa, com a possibilidade de se mudar para uma cidade muito mais barata. E isso é exatamente o que aconteceu durante a pandemia. As pessoas preferiram sair de Nova York e ir para cidades do mesmo estado ou de outras províncias para viver em apartamentos mais baratos, maiores e mais próximos da natureza. A maioria preferiu deixar o frio e ir para a Flórida. E muitos outros ficaram na área de Nova York, mas em lugares próximos. Isso porque o aluguel era muito mais barato do que em Tampa, na Flórida. Cerca de 2 mil dólares por pessoa no centro, quase a metade do custo de Nova York. Outro efeito da imigração em massa foi a insegurança. Como mencionamos, a pandemia criou um medo terrível nas cidades, e Nova York não escapou disso. Sendo uma das cidades mais densamente povoadas do mundo, além de as pessoas viverem muito mais próximas umas das outras. Dessa forma, as pessoas tinham medo de se infectar e não queriam viver em prédios, porque acreditavam que a ventilação em si era uma fonte de infecção. Da mesma forma, durante a pandemia, a criminalidade em Nova York aumentou, embora tenha diminuído nas últimas 2 décadas. No entanto, aumentou devido ao caos gerado pela doença. Os mais pobres enfrentaram dificuldades financeiras, o que foi outra razão pela qual as pessoas deixaram a cidade para seguir em outra direção. A razão final para a saída em massa de muitas pessoas de Nova York são os impostos, que estão levando a cidade rapidamente à falência. A cidade metropolitana possui os impostos mais altos do país, até mais altos do que os da Califórnia. Uma das vantagens dos Estados Unidos é que cada estado pode ter seu próprio sistema tributário. Estados como Texas e Flórida cobram quase a metade dos impostos de Nova York. A cidade impõe seus próprios impostos, elevando ainda mais esse nível. São encargos adicionais sobre a renda, as vendas e outros impostos a nível municipal. Por exemplo, alguém que ganhe 100 mil dólares em Nova York pagaria mais de 38% em impostos, ficando com 68 mil dólares no bolso, enquanto na Flórida pagaria 22% em impostos, o que é quase 10 mil dólares a mais depois de pagar os impostos. Então, obviamente, alguém que pode trabalhar em casa deixaria Nova York para viver na Flórida. Por que os impostos são tão altos em Nova York? Acontece que tanto a cidade quanto o estado de Nova York estão à beira da falência. A cidade metropolitana é um dos estados mais endividados do país. A dívida cresceu lentamente e permaneceu estável entre 2013 e 2019, mas quando a pandemia chegou, disparou para um recorde sem precedentes de quase 1 bilhão de dólares, o tamanho da economia da Colômbia. Espera-se que o número de dívidas afetadas pela pandemia continue aumentando nos próximos anos. Infelizmente, este é o início do fim para Nova York. O processo de mudança começou e levará anos para se concretizar, mas a força econômica que Nova York manteve no passado nos faz perguntar: quais cidades você acha que serão os novos motores da economia americana? Já sabe, você pode deixar suas respostas nos comentários e se gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.